Voltamos à nossa aula. Estamos, na verdade, na época patriarcal. Eu terminei falando na judaica, mas é a época patriarcal. Estamos vendo aqui já na chegada de Moisés, não é isso? Moisés recebe aquele chamado de Deus para libertar o povo da opressão lá no Egito. Então, no momento que Moisés chegar no Monte Sinai e receber a lei de Deus, ali Deus agora faz uma nova aliança, né? Agora não mais com famílias, não mais com patriarcas, chefes de família, como Abraão, como Isaac. Agora, através de Moisés, Deus vai fazer uma aliança com todo um povo, né? Com uma nação específica, que é a nação de Israel. Então, a nação de Israel e a posse da terra de Canaã cumpriram as duas primeiras partes da promessa feita a Abraão, lembra? Então veja o que é dito aqui no livro de Josué, escrito já quando o povo de Israel já tinha tomado posse da terra prometida. Veja o que diz. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resisti-los, pois o Senhor entregou a todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram, né? Então Josué capítulo 21 confirma as promessas feitas a Abraão foram cumpridas. Prometeu a descendência numerosa, aconteceu. Queria virar uma grande nação, aconteceu. Que iria herdar a terra de Canaã, aconteceu, né? Temos aqui Moisés, né? Então, a terceira parte da promessa de que todas as nações seriam abençoadas, aí seria cumprida e foi cumprida finalmente em Jesus Cristo, que é um dos descendentes de Abraão. Veja que interessante, né? Jesus é um dos descendentes de Abraão. E isso está confirmado no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13 a 29. Então, o sacrifício de Cristo pelo pecado e seus maravilhosos ensinos, claro, são verdadeiramente uma bênção para todas as nações. Isso se cumpre. Veja só, o evangelho é pregado em todas as nações, né? Na China, na Rússia, países da África, né? O islamismo tem crescido, mas o evangelho de Cristo é espalhado em toda a terra. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Gentios, entenda que eram aquelas pessoas que não eram descendentes dos israelitas, dos judeus, eram chamados gentios. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. E aí é dito, assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isso é, Cristo. Quero dizer isso. A lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, pois, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor.
todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então não há nem judeu, escravo, nem judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Veja só que bela essa passagem. Não existe judeu, nem grego, nem escravo, nem homem, nem mulher. Para Deus todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, Gálatas encerra muito bem dizendo que agora em Cristo nós nos tornamos também da descendência de Abraão. Então aqui encerramos a era mosaica, né, que se cumpre com a chegada da lei para os israelitas, né, e essa lei durou até a morte de Cristo na cruz, cumprindo a promessa. Em Cristo, então, vem a continuação da descendência de Abraão, de Israel. Agora vamos ver aqui a era judaica, a partir do momento que Moisés ele recebe a lei, né, os 10 mandamentos. Bom, essa era durou mais ou menos 1500 anos, indo desde os dias de Moisés até a morte de Cristo na cruz. Preste bem atenção, a era de Moisés não termina com o nascimento de Cristo, ela termina com a morte de Cristo na cruz. Grave bem isso, Cristo viveu na época da lei. A lei valia quando Cristo estava presente. Então, essa era durou, com exceção do livro de Gênesis, que é da época patriarcal, nós sabemos da época dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Esse período judaico, mosaico, ele inclui todo o Antigo Testamento e ainda a vida de Cristo no Novo Testamento. Não é isso? Porque os evangelhos contam a vida de Jesus, a lei ainda vale ali, né? E vai até a morte na cruz. Então, o Velho Testamento, ele é especificamente dirigido à nação judaica, né? É como nós lembra em Deuteronômio capítulo 5, versículo 3, a lei foi dada a nós aqui, né? Não aos antepassados, né? E foi de onde surgiu, então, essa aliança, o nome era judaica, né? Dos judeus, ou também era mosaica. Um pouco aqui sobre a lei dos judeus. Depois de Moisés ter libertado o povo do cativeiro egípcio, Deus, desculpe aqui, ficou com letra menor, né? Eu vou consertar depois, mas aqui é: Deus deu a Moisés a sua lei no Monte Sinai. Temos aqui em Êxodo 21, 26, para governar a nação, tanto no aspecto religioso como político. As regras básicas dessa lei foram gravadas em pedra e chamadas de os 10 mandamentos. Isso está em Êxodo capítulo 20 e ela é repetida novamente no livro de Deuteronômio capítulo 5, 1, 21. Temos aqui o trecho, né, dos 10 mandamentos. E Deus falou todas essas palavras, né? Não terás outros deuses. Eu vou ler a parte em negrito, né? Porque a parte seguinte é a explicação, mas é os 10 mandamentos: não ter outros deuses diante de mim, não fazer nenhum ídolo, não tomar o nome de Deus em vão, lembrar o dia de sábado, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho e não cobiçar nada do próximo. Temos aqui um resumo dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. Os 10 mandamentos e as outras leis morais, religiosas e civis formaram uma única aliança ou lei. Veja aí Levítico capítulo 24, versículo 22. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, não havia uma lei para Israel e outra para o gentio, não. Era a mesma lei. Se o gentio fosse morar em Israel, estaria submetido à mesma lei. E os judeus eram severamente castigados quando desobedeciam a qualquer parte dessa lei. Temos um exemplo aqui, Deuteronômio, capítulo 28, 58 e 61. Veja aí, se vocês não seguirem fielmente todas as palavras dessa lei, escritas nesse livro, e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Ele trará sobre vocês todas as temíveis doenças do Egito, e vocês as contrairão. O Senhor também fará vir sobre vocês todo tipo de enfermidade e desgraça não registrada nesse livro da lei, até que sejam destruídos. Então, muita severidade dada para os israelitas para que eles fossem fiéis a essa lei.
A lei, ela teve como propósito, basicamente, não era fazer com que Israel fosse um povo perfeito, porque na verdade sabemos, né, ninguém pode ser perfeito. Mas o propósito, enfim, era preparar o povo de Israel, o povo judeu, para a vinda de Cristo. Como é dito em Gálatas capítulo 3, 24 e 25. Temos aqui o propósito da lei. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Para você entender bem o que ele está dizendo, tutor é aquela pessoa que conduz, né? Era um termo usado para aquela pessoa responsável que conduzia a criança até a escola. Vamos usar esse exemplo aqui. Então, veja bem, a criança é pequena, certo? A criança vai para a escola, então você está trabalhando. Então, você chama alguém responsável para levar a criança, ele vai conduzir a criança até a escola, né? Ele tem aquele trabalho, porque a criança é pequena, ele não pode sair sozinha. Quando a criança cresce, né, e é um rapaz já, não precisa mais do tutor, não precisa mais, né? Então, quando veio a fé, a lei não foi mais necessária, e é esse tempo que estamos vivendo. É isso que está dizendo Gálatas capítulo 3, 24 e 25. Na próxima videoaula, nós vamos ver um pouco do resumo da história dos judeus, um resumo da história do povo de Israel, né, nessa época mosaica.